Graça e paz. Vamos hoje fazer um estudo breve aqui sobre 3 profecias que falam sobre o Messias, tá bom? Essas 3 profecias estão em Gênesis, em Números e em Salmos, tá? Uma profecia foi falada por Jacó, outra profecia foi falada por Balaão, e outra foi falada por Davi, o rei Davi. Então vamos analisar cada uma dessas profecias aqui e ver como elas têm correlação. Lá no livro de Gênesis, capítulo 49, nós temos no verso 8, quando Jacob, ele convida seus filhos ali para repartir bênçãos, porque ele já estava morrendo, né? Estava próximo de sua morte. Então ele vai abençoar ali todos os seus filhos, ok? E aí ele vai dar uma bênção especial ali para Judá, tá? O quarto filho. Foi quem foi mencionado que teria, né, de sua linhagem o Messias, o Mashiach, tá? O prometido que livraria o mundo dos problemas. Então vamos lá. Judá, jovem leão é Judá. Da presa subiste, meu filho. Encurva-se, lança-se como leão, assim como leão velho. Quem o despertará? Não será tirado o cetro de Judá, né? Então a palavra aqui cetro, né, ela significa o reinado, né? Então nos tempos bíblicos era muito comum o rei, ele possuía um cetro que representava ali o seu poder, né? Como também tinha um anel de sinete, né, que dava ali para os documentos uma validade, né? Quando talvez o rei não podia ir em algum lugar, ele mandava uma carta e o anel de sinete ali provava que era do próprio rei. E o cetro era um objeto, né, que o rei tinha, além da coroa, que dava autoridade régia para ele, autoridade governamental. E o legislador dentro de seus pés. Então, além do rei sair de Judá, também rei legislador, tá? O rei legislador. Então, ele não seria apenas só um rei, também ele traria leis, tá? Traria Torá. Até que venha Siló, e a ele se congreguem os povos, tá? Então, Siló, né, aqui é uma referência ao próprio Jesus, tá? O próprio Messias, Mashiach. Olha só algumas características interessantes também que fala com relação a esse personagem. Atando a vide, seu jumentinho, e a videira, o filho de seu jumento. Lavou no meio de sua roupa, e no sangue das uvas seu manto. Seus olhos são vermelhos, são mais vermelhos que vinho, e os dentes são mais brancos que leite. Então aqui faz uma declaração, né, sobre a aparência do Mashiach, ok? Então Mashiach, ele tem olhos avermelhados, né, castanhos, bem avermelhados, né, e os dentes são brancos como leite, né? Essa foi a visão que Jacó teve do Mashiach, ok? Ele está dando ali alguns detalhes sobre o Mashiach, inclusive sobre a aparência dele, né? Olhos avermelhados, né? Castanhos, vamos dizer assim, cor avermelhada, e os dentes brancos como o leite. Essa profecia aqui, ela nos chama atenção porque ela nos fala sobre uma das primeiras profecias bíblicas que detalham, né, o Messias. Você vai ter na Bíblia, né, diversas profecias. Hoje nós vamos ver apenas essas 3, mas você vai ter diversas profecias na Bíblia, que são profecias descritivas, que elas vão descrevendo o Messias, ok? Só que elas não falam todos os detalhes. Então as pessoas se perdem às vezes, porque elas contam apenas alguns detalhes, e às vezes os detalhes são intercalados, né? Nem eles são sólidos ali naquela mesma frase. Então nesse momento aqui, né, ao passar a bênção para Judá,
Jacó, ele teve uma visão do Messias. Inclusive, ele o viu por aparência, né? Ele fala que o Messias, o Siló, ele viria e tomaria a obediência dos povos, ou seja, as pessoas obedeceriam o Messias, tá? O cetro não, o comando não se afastaria de Judá, ou seja, o reino sempre estaria na casa de Judá, né? Ou seja, a casa de Davi, ele está profetizando Davi aí, sem saber ele já está falando sobre Davi, né? O reino de Davi, aquela coisa toda. Até que chegaria Siló, que é Jesus, a quem pertence a obediência dos reis, quer dizer, todos os reis, tá bom? Então essa profecia aqui foi Jacó que fez, né? Antes dele morrer, ele falou ao seu filho Judá alguns detalhes, né, sobre o Messias. Agora, em Números, Balaão, ele ia amaldiçoar o povo de Israel, certo? Só que aí ele acabou que teve uma visão, né, também, uma profecia, e aí ele acabou dizendo algumas coisas interessantes. Disse assim, ó, disse, aqui é capítulo 24 de Números, tá? Versículo 16 e 17. Disse o que ouvi os ditos do Senhor, e o que sabe o conhecimento do Altíssimo, o que viu a visão do Todo-Poderoso, caído, mas abertos aos olhos. Então, olha só. Então ele estava tendo uma visão do Todo-Poderoso, tá? Ele teve uma visão da graça, da glória do Mashiach, certo? Ele teve uma visão da glória do Mashiach. Verei, mas não agora. O que ele está dizendo aqui? Ele está profetizando, né, que o Messias ele seria visto, certo? Mas não naquele momento. Não era naquele momento ali que as pessoas viriam o Messias. O olharei, mas não de perto. Quer dizer, aquela visão que ele teve do Messias ali, né, era uma visão para o futuro, certo? Ele não estava vendo de perto o próprio Messias, ele estava tendo um lapso temporal, né? Como eu falo nos meus vídeos, que às vezes os profetas, né? Eles conseguem ver através do tempo. Então, como se abrisse um portal temporal e aí o profeta ele tinha a visão ali daquele período, né? Então, aqui Balaão também ele estava dizendo isso, olhando olhareis, mas não agora. Olhareis, mas não de perto. Aí ele fala, ó, sairá estrela de Jacó, certo? Quer dizer, Jesus aqui, ó, Mashiach, né, é identificado como estrela de Jacó, certo? Tem uma correlação também com outros versículos bíblicos, gente. Tem uma correlação. Há outros versículos bíblicos que falam sobre a estrela, tá? Mas vai ficar para outro vídeo. E se levantará o cetro de Israel, tá vendo? A mesma palavra lá que nós vimos lá em Gênesis, né? Falando sobre Mashiach, tá? Vamos lá. Ok. Se levantará o cetro de Israel, tá? Aqui está falando de Judá, aqui está falando de Israel. Por quê? Porque a sequência, né? Já, o próprio Jacó falou que sairia de Judá. Então aqui está sendo mais genérico e aqui está sendo mais específico, ok? E ferirá os cantos de Moab, né? Moab. É interessante que essa profecia aqui também, ele fala sobre isso, né? Se você for analisar aqui essa profecia toda, ele vai falar sobre isso, né? Moab significa pai. Moab é do pai. Então é um filho do pai, né? Esse aí foi um dos filhos que o sobrinho de Abraão teve, né? Ló. Ló, ele acabou engravidando suas duas filhas porque eles fugiram da cidade de Sodoma e a mulher de Ló, ela se transformou numa estátua de sal, né? Então, as filhas embebedaram o pai, né? E engravidou cada uma de seu pai, né? E aí um dos filhos dessas filhas chamava Moab, tá? Do pai, Moab, do pai.
Então, aqui está falando que o rei Mashiach, ele iria ferir os cantos de Moab, né? Moab, gente, não é só uma pessoa, tá? Moab é um povo. Então, esse povo, ele foi viver em uma determinada região ali, próximo à nação de Israel, certo? Então, quando Mashiach volta, você vai ter ali, na vinda de Mashiach novamente, a segunda vinda, você vai ter ali povos que estarão massacrando Israel. Dentre esses povos, você vai ter ali os filhos de Moab, tá? Hoje, até hoje, ainda temos filhos de Moab por ali, espalhados por ali. Então, quando Mashiach volta, ele vai lutar contra esses que lutará contra Israel, né? E destruirá todos os filhos de Sete, certo? Quer dizer, os filhos de Sete, o próprio Abraão, né? Ele é um dos filhos de Sete, né? Então, e no final das contas, né, toda a humanidade atual são filhos de Sete, porque os filhos de Caim, né, e os outros filhos de Adão, acabou que morreram todos no dilúvio, né? E Noé era descendente direto de Sete. Então, aqui está falando sobre uma grande destruição, né? Aqui fala todo o filho, mas o contexto geral da Bíblia, né? Ele indica que não serão todas as pessoas que vão morrer quando Mashiach vir, né? Mas a verdade, né, se você for fazer uma análise mais profunda do que está querendo dizer, é que quando o Mashiach restaurar a humanidade, né, no final dos 1000 anos, né, e no juízo final, de fato todos os filhos de Sete estarão mortos, né? Na verdade, não serão mais filhos de Sete, né? Todos serão filhos de Mashiach, né? Por isso que lá em Isaías, capítulo 9, fala que ele é o Pai eterno. Então, nesse sentido aí que eu entendo, sabe? Que todos os filhos de Sete serão destruídos. O processo em que Mashiach fará com que a humanidade se torne novamente filhos de Deus, fará com que essa identidade de filhos de Sete, ou de Adão, né? E filhos de Sete também são filhos de Adão, se torne de fato a Cristo, né? Porque quando Adão ele peca, ele perde ali, no caso, a paternidade. Os filhos ficam sem pai, né? Ficam órfãos. E Mashiach vem morrer por nós e substituir Adão, né? Então, basicamente, eu entendo que essa passagem esteja referindo-se a isso. Posso estar errado, mas é o que eu entendo. E será tomada Edom, será também tomada Seir por seus inimigos. Israel se portará corajosamente. E os de Jacó será dominador e destruirá da cidade o que resta. Então isso aqui é uma profecia, tá, gente? Uma outra profecia de Mashiach. Que Mashiach, ele sairia de Jacó e haveria de ferir algumas nações, né? Inclusive Edom, tá? Eu tenho vídeos no canal aí falando do Edom vermelho, da Síria e o Egito. Eu acho que é muito interessante para vocês entenderem melhor sobre o que está sendo dito aqui, porque a Bíblia está toda interligada. Se você perde ali uma conexão, você não consegue interligar. Lógico que agora eu não vou poder explicar para vocês por que Edom está aqui, certo? Mas tem vídeos no canal aí que explica a correlação de Edom, Israel e o anticristo no final dos tempos. Então eu recomendo vocês entrarem no canal e procurarem aí os vídeos que eu falo de Edom vermelho, tá? Uma série de vídeos aí falando sobre Edom, mostrando dentro da Bíblia vários textos, a correlação de Edom com o anticristo, como Jesus Cristo, quando ele voltar, ele vai lidar com Edom, né? Que Edom é uma realidade que existe até hoje. Ok? E por fim, agora, vamos pegar o texto de Davi, né, em Salmos 2, a rebelião das gentes e a vitória do Mashiach, do Messias. Porque as nações se rebelam e os povos planejam em vão? Os reis da terra se levantam, os governantes tomam conselhos reunidos contra o Senhor, né, Deus Pai, e contra o seu ungido, né, ou Mashiach, né, dizendo, aqui a palavra ungido, tá, pode ser Mashiach. Então, as nações vão se rebelar contra Deus e contra o Mashiach. Isso vai acontecer, pessoal. Rompamos as correntes deles e lançamos fora de nós as cordas deles. Como que eu entendo, né, este versículo? Também eu tenho um vídeo explicando isso, né? Um vídeo que fala sobre Albert Piken, certo?
sobre o grande ateísmo e a degeneração da sociedade. Então, nesse vídeo, eu explico que haverá um período, né, que nós vamos viver antes e durante a grande tribulação, que a humanidade será convencida do grande ateísmo. E quem fala isso não sou eu, é Albert Pike, né? Um grande maçom no grau 33 que falou sobre as 3 grandes guerras mundiais que teriam no mundo, e 2 ele já acertou, né? Ele conta exatamente como seria a primeira e a segunda, e eu analiso nesse vídeo. Então, quando os humanos eles decidem viver sem Deus, eu entendo que é exatamente no cumprimento dessa profecia, onde eles querem romper as alianças, né, as correntes que eles têm com Deus, negando Deus, né, negando a existência de um Deus. Então é como se nós vivêssemos no futuro num mundo que vai ser totalmente ateu. Por isso, somente nesse contexto que eu consigo enxergar as palavras de Jesus sendo cumpridas, quando ele fala que nós seremos odiados por todos por causa do seu nome, né? Hoje em dia, quando você fala que você é cristão, isso não causa ódio nas pessoas, né? Inclusive, a maioria das pessoas também são cristãs. Então não tem até perseguição. Se você falar hoje que você é perseguido como cristão, você está sendo mentiroso, porque você não é perseguido como cristão, né? Às vezes a gente tem uma perseguiçãozinha ali, outra cá e tal, mas uma perseguição mesmo, tipo assim, se você falar que você é cristão, você vai ser perseguido, como nos primeiros dias da igreja cristã, né, quando Roma ainda não se tinha convertido ao cristianismo. Então, o que acontecia no Império? Grandes barbárias contra aqueles que seguiam Cristo, né? Se uma pessoa ela dissesse que era cristã, ela poderia morrer como uma tocha, né, para iluminação pública, porque os imperadores romanos colocavam os cristãos pendurados em postes, botavam fogo para iluminar as ruas, as vias, né? Então você também podia ser jogado em um coliseu, né, e sofrer a morte ali por feras. E então era muito difícil, né? Aqueles cristãos ali do primeiro século viveram uma tribulação, né? Eles foram mortos, perseguidos por causa do nome de Cristo. Depois que a igreja existiu, né? Você vai ter também uma certa perseguição ainda, né? Principalmente para os cristãos que queriam estudar a Bíblia, né? Teve toda a Inquisição. Vocês conhecem ali a história da igreja, né? Que perseguiu e matou muitos tradutores da Bíblia, né, botando fogo, né, como Tyndale, né, e outros, e perseguindo Lutero, né, e coisas desse tipo aconteceu. Mas depois, né, depois desse siso aí, e que o protestantismo tomou conta, a igreja anglicana foi fundada na Inglaterra, e os Estados Unidos começou a se levantar como nação, o protestantismo se tornou uma religião forte, e o catolicismo perdeu força, e essas perseguições pararam de acontecer por causa do nome de Cristo. E houve também algumas perseguições com Calvino, né? João Calvino perseguiu algumas pessoas por causa de algumas crenças, e não só Calvino, mas outras religiões, né? Outros credos, pessoas que mataram outras por causa desses credos. Dentro do próprio cristianismo, eles se perseguiam, né? E se matavam em nome do próprio Cristo. Mas o que eu estou dizendo aqui é que as pessoas, elas passaram por um período, né, os cristãos, em que o problema era você ser cristão, entendeu? Esse era o problema. E depois de algum tempo isso sumiu na Terra, não tem mais esse tipo de perseguição. E o que tudo indica pelas escrituras, né, é que esse período vai acontecer novamente, porque no livro de Apocalipse, no capítulo 13, por exemplo, quando descreve a besta, o anticristo, que sai do abismo, lá fala que ele ganhará autoridade por 3 anos e meio, né? Tempos e metade de um tempo, para perseguir a igreja de Cristo, tá? Perseguir a igreja de Cristo, a matar e a vencer. E Jesus Cristo falou que nós seríamos perseguidos por causa do seu nome. Então tudo indica que haverá uma grande perseguição, né, aos cristãos, uma caça aos cristãos. Isso acontecerá. Daniel também fala sobre isso, né? Quando fala que o chifre pequeno, que também é uma figura do anticristo, ele pisaria os santos, né, e os venceria por um tempo, até que o Senhor ele se colocasse a julgar esse chifre pequeno. Então aqui quando fala rompamos nossas ligaduras, nossas correntes com eles, lancemos fora as cordas deles, eu acredito que está
referenciando este acontecimento, esse período de grande apostasia, né? Porque apostatar da fé, ou seja, abandonar a fé. Hoje, a maioria das nações do mundo são cristãs. A maioria das nações do mundo são cristãs, né? Tirando ali os povos árabes e os chineses, né? Os indianos ali, aquele pessoal da Ásia. Se pegar as nações, né, europeias e as nações americanas, e as nações africanas também, grande maioria, mesmo que ainda há um grande número de nações lá que são árabes e que advêm do islamismo, você tem ainda o maior número de pessoas do mundo, né, de pelo menos países sendo cristãos, embora o número de pessoas maiores do mundo, né, os chineses e os indianos, eles não professam fé em Cristo. Embora hoje há muitos chineses também se voltando ao Senhor, né? Então você vai ver que hoje o mundo ainda se professa cristão, vamos dizer assim, né? Pelo menos o mundo ocidental em si se professa. E o Israel também, né, professa fé em Deus, o Deus Israel. Eles não são cristãos, mas eles professam fé no Deus Israel. Mas haverá um tempo, né, que isso vai mudar. Vai ser proibido você ter fé, né, e falar que é cristão. É nisso aí que as religiões caem, né, nesse período que as religiões caem. Porque haverá um entendimento que as religiões causam guerra no mundo, né, separam e dividem pessoas. Então as religiões, pelo menos as religiões cristãs, né, elas serão perseguidas, certo? Nós ainda não sabemos exatamente como, mas isso vai acontecer. Também há um estudo, né, em que mostra claramente o envolvimento do anti-Mashiach, anticristo, com povos árabes. Isso está nas escrituras, tá? Isso está nas escrituras. Não estou querendo aqui ser contra qualquer tipo de etnia, não. Mas as escrituras, ela assinala, né, em que haverá uma luta, né, e que algumas partes da Bíblia indicam que o anti-Mashiach pode se apresentar, talvez, né? Não podemos garantir isso, mas numa dessas linhas árabes aí. Então, pode acontecer que essa imposição das religiões cristãs partam, né, deste ponto, né? Embora eu creia, né, também que a questão do fanatismo científico, né, e não religioso, ele venha dominar o mundo e fazer com que as pessoas se tornem cada vez mais ateias e reneguem sua fé em Deus e em Cristo. Aquele que está sentado nos céus, né, que é Deus, irá. O Senhor zombará deles. Porque os humanos são bem insignificantes, né, para a autoridade suprema que é o Pai Celestial. Então, primeiro Deus ele ri deles, zomba deles, e depois, então, ele lhes falará na sua ira, depois ele fica irado. E em seu furor, ele lhes assombrará, dizendo: E eu ungi o meu rei sobre Sião, o monte da minha santidade. Quer dizer, aqui está falando claramente, né, sobre o Messias no reino messiânico. Né? Quando que é o reino messiânico? O reino messiânico já começou, gente, certo? O reino messiânico já começou. Quando Jesus, Yeshua, ele morre e é ressuscitado, ele fala, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Então, autoridade Cristo já tem. Só que o Mashiach ainda não se assentou no trono de glória, tá? Hoje ele está sentado no trono do Pai dele. Lá em Apocalipse ele fala, quem vencer se assentará comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei no trono do meu Pai. Então Mashiach hoje está sentado no trono do Pai, está nos céus. Só que Mashiach volta, né? Atos capítulo 3, né, versículo 18, 19, 20, 21, fala sobre isso. Ele vai ficar no céu até que todas as coisas forem compensadas do pecado ou recuperadas. E Hebreus capítulo 9 também, o último versículo, fala isso, né? Que quando a segunda vez que ele aparecer, ou que ele vir, vai ser para recuperação da salvação, né? E não mais lidar com o pecado. E eu declarei o decreto do Senhor, né? Aqui tem um tetragrama. Ele me disse, tu és meu filho e hoje eu te gerei, certo? Então, o Mashiach é filho de Deus, tá? Esse é um segredo guardado, né? As 7 chaves que foi revelado no Novo Testamento, né? No Novo Testamento,
o livro de Lucas, no capítulo 1, o escritor já fala que o Jesus, que nasceria de uma virgem chamada Miriam, ele seria o filho de Deus. Então, quando Deus gera, né, o seu filho no ventre de Maria, Yeshua HaMashiach, né, ele ali era o rei prometido que viria ao mundo, né? Olha só o que ele diz: pede-me e eu te darei as nações por herança, e por tua propriedade os confins da terra. Quer dizer, até as regiões mais remotas da terra, tudo de Mashiach, certo? Todas as nações pertencem a Mashiach. Hoje, embora, né, você fale assim, mas os chineses lá, os indianos, os coreanos, eles não são cristãos. Não interessa, eles pertencem ao Mashiach. Mashiach ama todas essas pessoas. E Mashiach quer cuidar dessas pessoas. Embora essas pessoas hoje ainda elas tenham dificuldade de entender e encará-lo como Mashiach. Mas na sua volta, quando ele vir na sua glória, todas as nações olharão para o céu. E todas as nações verão o Mashiach vir em glória. E todas as nações se curvarão a ele. Certo? Todas as nações. Né? As pessoas comuns farão isso. Né? Haverá, na Guerra do Armagedon, uma disputa entre os reis da terra. Só que os reis da terra, né, embora eles representam as nações, eles não são as nações. São apenas uma ínfima parte das nações, das pessoas. Né? Então, essas pessoas aí, elas guerrearão contra Israel, esses reis. Tá? Mas o povo em geral, não. Então, o povo em geral vai sobrar da guerra. Então, quando o Armagedon chegar, vai ser uma guerra contra os reis que estiver lutando contra Israel e contra o povo santo de todo o mundo. Então, sim, os anjos virão e destruirão essas pessoas, esses reis. Com cetro de ferro, tu as quebrarás como vaso de oleiro. Tu as despedaçarás. Então, olha aqui. Mais uma vez, nós temos aqui a referência, né, do quê? Do cetro. Ok? Espera aí que eu vou voltar lá no... Ai, cadê? Aqui, ó. Verei mais um agora, olharei mais um de perto. Sairá a estrela de Jacó. Aqui, achei. Tem hora que a gente perde, né, gente? Tem hora que a gente perde as coisas, né? Aqui, ó. E aqui agora, no texto de Salmos, ele ainda nos dá mais uma informação sobre esse cetro. Esse cetro é de ferro, tá? Esse cetro é de ferro. Em Gênesis, nos fala um pouco da aparência do Mashiach, olho vermelho, tá? Não é olho assim, essa parte branca vermelha, não. É o olho mesmo, sabe? Tem gente que tem olho verde, né? Tem gente que tem olho preto igual o meu, castanho. O Mashiach tem um olho castanho, vermelhado, tá? E os dentes brancos como lã, como leite, né? E aqui fala do cetro, tá? E aqui explica que o cetro é de ferro. E quebrarás como vaso de oleiro, tu as despedaçarás, né? Esse cetro, né, é uma prefiguração aqui, né? Inclusive pode ser até simbólico também essa questão do cetro de ferro. Eu até creio que pode ser literal também, mas existe um simbolismo aqui, porque as nações são simbolizadas com vasos de oleiro, tá? Os reis. E aqui fala que o Messias vai quebrar esses vasos, né, como se quebra um vaso com uma barra de ferro, certo? Quer dizer, aqui prefigura já, né, o Armagedon, tá? O Armagedon, Megido, Monte Megido, Monte das guerras do Eterno, né? Então, as nações irão até Megido de alguma maneira, vai ter muitas nações, muitos tanques de guerra, muitos povos ali tentando guerrear contra Israel no tempo do fim, e ali vai ter uma grande batalha chamada Armagedon, tá? E lá no Megido, e lá o Mashiach vai destruir os reis malvados, né? Vamos dizer assim, com sua vara de ferro, tá? Isso aí basta ainda o tempo para nós vermos como será.
Portanto, agora, reis, sede prudentes, vós, juízes da terra, deixai serdes instruídos. Olha qual é a instrução que Deus dá, né, para essas pessoas. Sejam prudentes, governantes, sejam instruídos. Quer dizer, eu não incentivo nenhum governante, nenhum rei da terra brigar contra Israel, entendeu? Qualquer rei que se levantar contra Israel, ele vai sofrer muito, entendeu? Porque Israel é a terra santa, é o lugar que o Messias vai reinar. Então ali o Eterno ele não vai permitir, né? Yod-Rei, Vav-Rei, né, o Pai, ele não permite que as nações dizimem o povo escolhido dele, de forma nenhuma, né? E nem muito menos os cristãos, embora nós vamos ser perseguidos e massacrados, né, por um tempo. Beijai o Filho, servi o Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Então aqui é um convite, né, das pessoas servir Jesus, tá? Venham servir a Jesus. Quando Jesus Cristo aparecer e começar a reinar, vai ser difícil para alguns reis aceitar o governo de Mashiach. Porque o governo de Mashiach é diferente do governo dos homens. E as leis de Mashiach é diferente das leis humanas. Então alguns reis vão ter dificuldades, eles vão ter que se prostrar perante Mashiach. Isso lá em Zacarias, numa outra ocasião, nós vamos estudar sobre isso. Beijai o filho, para que ele não se ire, e pereçais no caminho. Então, olha só, aqui ele está incentivando até os reis a beijar o filho, né? Beijar o rei que foi escolhido, porque em breve a ira dele se acenderá. Bem-aventurado todos os que nele confiam. Quer dizer, feliz todos aqueles que confiam no Messias, tá? No Messias de Israel. É preciso ver todas essas coisas acontecerem para crermos? Não, não é preciso. As Escrituras estão aí para nos alertar sobre isso, né? A Bíblia ela conta essa história. Embora está espalhada no meio de muitas e muitas histórias, você tem trechos, né, como esses que falam claramente do Messias. Por isso que eu fiz esse vídeo hoje, né, para ajudar vocês a verem a importância de nós entendermos, né, o significado das coisas que estão por vir, que são o reino iminente de Mashiach no mundo. Não sabemos se ainda é para essa geração, ou se é para uma próxima, mas as coisas estão acontecendo de acordo com o propósito do Pai, né? Do cronograma do Pai. E na hora que tiver para acontecer, vai acontecer. Ninguém vai poder fazer voltar atrás. Espero que esse vídeo, né, possa te ajudado a ver alguma coisa que edificou sua fé, né, no Messias. Que o Messias possa ser o seu rei, que você possa obedecê-lo, né? Beije o filho para que ele não se ire e pereçais no caminho, né? Todos aqueles que não beijaram o filho vão acabar perecendo no caminho. A ira do Mashiach vai se acender em breve, tá, gente? Ele ainda está paciente, mas quando começar a matar cristão no mundo, quando começar a perseguir, quando começar a fazer isso e aquilo, a ira do Mashiach vai se acender, certo? Mas feliz é todo aquele que confia no Messias.